aí, meu povo do joinha? O vídeo de hoje eu vou tentar fazer bem rapidinho. Tá bem corrido hoje, mas eu consegui um tempinho aqui pra gravar um vídeo legal pra vocês, aproveitando aqui a luz do final do dia, sem maquiagem também, porque não deu tempo. E hoje eu quero dar algumas dicas pra vocês sobre como alugar o apartamento de vocês estando no Brasil. Onde conseguir, será que é confiável ou não, as especificações dos apartamentos que é interessante perguntar, e são dicas legais pra todas as províncias. Eu tô no Quebec, tem algumas coisas que tem nomes diferentes de outras províncias, mas é basicamente a mesma coisa. Então, se você tá se mudando pro Canadá e quer saber mais um pouquinho sobre os apartamentos aqui, assista esse vídeo até o final. Primeiro de tudo, eu vou falar pra vocês 3 dicas de sites que vocês podem estar buscando aí o apartamento de vocês, dando uma olhada em preços e tudo mais, quantos quartos, fotos, que são o Kijiji, que ele é muito usado aqui, é tipo marketplace, você tem de tudo lá, desde móveis de casa, roupas, apartamentos, carro. É um marketplace, você encontra de tudo lá. E é bastante usado também para encontrar esses apartamentos. Inclusive, os meus apartamentos onde eu fui morar, eu me mudei 3 vezes aqui, desde que eu cheguei. 2 vezes eu encontrei pelo Kijiji. A outra foi pelo marketplace do Facebook, que também é interessante dar uma olhada lá no Facebook. Então essa é a segunda dica. E a terceira dica é a do Centris. É um aplicativo, também tem o site, mas você olha pelo aplicativo que é mais fácil, assim como o Kijiji também. E o Facebook, óbvio que tem o aplicativo do Facebook. Então é legal ter o aplicativo, porque fica mais prático, né? Pra você tá aí procurando. Sobre valores, mas será que tá caro? Será que tá valendo a pena? Será como é que funciona? Vai depender bastante da província. Então, o legal é você tá dando uma olhada aí nas variedades de apartamentos que tem, na localização. Claro que no downtown da cidade vai ser mais caro. Se você for um pouquinho mais afastado, você vai conseguir melhores preços. Também tem a questão de estar perto do metrô ou não. Isso vai encarecer um pouquinho mais, mas eu recomendo vocês acharem procurando realmente apartamentos que estejam próximos de estação de metrô por conta do inverno, para você não ter que estar caminhando muito tempo, se expondo muito ao frio. A não ser que você tenha carro, mas nem sempre você vai estar usando o carro aqui, porque o transporte público ele funciona muito bem. E, por exemplo, se você trabalhar no downtown de alguma cidade, é mais difícil conseguir estacionamento em downtown, sabe? Você vai ter que ficar pagando. Muitas vezes a empresa não tem estacionamento próprio. Então, enfim, é sempre bom estar perto de estação do metrô, pelo menos nesse começo, né? Então, por exemplo, aqui na província do Quebec, eu sei que os valores são mais baixos. Em Montreal, é mais caro do que as outras cidades do Quebec. Mas mesmo assim, é mais barato do que, por exemplo, Toronto, Ontário, já é um pouco mais caro. E Vancouver, pelo que eu sei, pelo que eu escuto, é ainda mais caro do que Ontário, né? British Columbia ali. Então, você vai ter que ver aí uma média de preços que as pessoas estão colocando os apartamentos para alugar. Os apartamentos aqui, eles normalmente não vêm mobiliados. O máximo que ele vai trazer é a geladeira, o fogão, a máquina de lavar e secar. Às vezes, nem máquina de lavar e secar. No segundo apartamento que eu morei, não tinha máquina de lavar e secar dentro do apartamento, era o do edifício. Na verdade, era uma sala de lavanderia por cada andar. Mas, cara, minha experiência, eu não gostei, entendeu? Eu não achava legal ter que sair da minha casa, levar minhas roupas para a lavanderia, tá lavando na máquina que todo mundo lavava roupa. Às vezes chegava lá e tava ocupada, aí tinha que ficar prestando atenção quando era que tava seca, porque tem que ir lá tirar, porque às vezes vem outra pessoa que quer lavar também, a máquina tá ocupada. Enfim, não gostei da dinâmica, minha experiência. E aí, quando o aluguel ele não oferece os eletrodomésticos, aí você pode tentar negociar com o dono se ele pode colocar pra você e o seu aluguel aumenta um pouquinho, ou se você mesmo quer comprar suas coisas. Quando você vai alugar o quarto dentro de uma casa, aí sim a casa já vem mobiliada. Às vezes também esse quarto já pode vir com cama, já pode vir com uma escrivaninha. Alguns proprietários também, ou empresas, porque nem sempre é com o proprietário direto que você vai lidar, às vezes é com uma administradora, às vezes eles vão pedir um depósito, mas cuidado com esses depósitos. Por exemplo, tem gente que eu já ouvi dizer que pediram, por exemplo, 4, 6 meses de depósito. Isso é um absurdo, assim, eu acho um abuso, entendeu? Os contratos aqui de aluguel são de 1 ano. Então, no outro apartamento que eu morei, eu tive que pagar, por exemplo, a primeira parcela e a última parcela. Cuidado, assim, também pra você não cair num golpe também, porque, sim, gente, é o Canadá, é um país de primeiro mundo, a violência é menor, mas também tem suas coisas, entendeu? Então, tem sim golpes aqui, então é importante ficar de olho. E isso também é uma outra dica interessantíssima para vocês, importantíssima, que é não fechar
o apartamento se você não estiver no Canadá ainda. Ou, pelo menos, se você não tiver uma pessoa aqui, um amigo, um familiar, que possa ir no local para você ver o apartamento de perto, falar com o proprietário, com a administradora de perto, ver se realmente é tudo certinho, se essa pessoa existe, se esse apartamento existe, se está nas condições que o anúncio está dizendo que está. Então é importante que você não feche nada se você não estiver no Canadá. Não envie nenhum dinheiro se você não estiver aqui ou se alguém não possa ir ver para você. Aqui na América do Norte também é comum ter aqueles problemas do bed bug, né, que são os percevejos. Então, esses são os bichinhos que nossa, eles se procriam assim de uma maneira e vai infestar a sua casa, até a dos vizinhos, dependendo do caso. Então, dependendo, às vezes tem que evacuar todo o prédio, e não tô brincando, tá? Pra fazer uma dedetização, enfim. Então, isso é uma coisa importantíssima também. Você procurar saber se já teve histórico de bed bug, dá uma olhadinha, porque os bichinhos são danados e vão causar... Eu nunca tive problema disso nos meus apartamentos, mas eu conheço gente que teve. E aí é uma dor de cabeça, porque muita gente perde muitos móveis, sabe? Aqui no Quebec tem uma coisa que é diferente das outras províncias, que é como a gente chama os apartamentos, dependendo da quantidade de quartos que ele tem. Então, por exemplo, um apartamento, se você vê no anúncio, é um apartamento 3,5, um apartamento 4,5, um apartamento 5,5. O que significa isso? Um apartamento 3,5, por exemplo, um apartamento que tem um quarto. Um apartamento 4,5 é um apartamento que tem 2 quartos. Então você vai ter um apartamento 3,5, por exemplo. Você vai ter um quarto, uma sala, uma cozinha e um banheiro. O meio é o banheiro. Um apartamento 4,5. Aí você vai ter 2 quartos, uma cozinha, uma sala e um banheiro. Um apartamento 5,5 são 3 quartos, uma sala, uma cozinha e um banheiro. Uma coisa que eu estranhei bastante quando eu cheguei aqui é que os apartamentos não são todos. Por exemplo, esse aqui tem nos quartos, na sala, no banheiro, em todo lugar, mas muitos apartamentos não tem luz no teto. Então você tem que encher a casa de abajur. Isso pra mim era muito estranho, mas depois eu fui me acostumando. E nesse apartamento que a gente mora agora, nós temos luzes nos quartos e tal, é mais moderno. Mas mesmo assim, apartamentos modernos ainda não tem luz de teto, eles usam abajur. Então isso era bem estranho pra mim. Eu achei interessante falar isso pra vocês, porque pode ser que vocês, quando visitem ou quando encontrem anúncio no apartamento, que vocês vejam foto, talvez você estranhe isso também. Outro ponto também é que se você tiver animal de estimação, nem são todos os apartamentos, não são todos os prédios que aceitam animal de estimação. Então é interessante você perguntar também, se você tiver o seu, pergunta ao dono, enfim, à administração, se aceita. Fala quantos pets você tem, tamanho, pra depois não ter nenhuma complicação com relação a isso. E por fim, gente, a dica que eu vou dar pra vocês é: se planejem para vocês ficarem no Airbnb, porque é a melhor opção. Se vocês não tiverem, como eu falei, por exemplo, uma pessoa que possa olhar para vocês o apartamento, é muito interessante que vocês fiquem no Airbnb, como eu falei, não fechar antes de você ver o lugar, porque vocês podem se arrepender bastante. Muitas vezes não é o que tá aparecendo na foto. Se planejem ficar aí umas 2 semanas, pelo menos no Airbnb, para vocês terem tempo de pesquisar os locais, de vocês visitarem apartamentos, porque é difícil, né, você encontrar um apartamento que esteja mais ou menos como você procura, que caiba mais ou menos no seu orçamento, na localização que você quer. Então, se planeja aí pra ficar essas 2 semanas no Airbnb e eu tenho certeza que vocês vão encontrar nesse tempo o melhor apartamento pra vocês. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreve no meu canal, não esquece de deixar seu like, deixar seu comentário, compartilha aí pros seus amigos que têm interesse de vir pro Canadá ou que já estão se mudando, que estão precisando dessas dicas, com certeza vai ajudar. Se vocês tiverem sugestões de próximos vídeos, deixa aqui nos meus comentários. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até o próximo vídeo.